Já estamos de volta, foi bem rapidinho, né? O verão está chegando e com ele novidades e tendências em modelos e estampas com a qualidade Arte do Sol. Olha esse biquíni retrô, última moda, que também está em alta nesse verão. Agora olha essa saída linda e ainda com proteção UV. Na Arte do Sol você tem a opção de comprar no varejo ou, se você quiser ganhar um dinheirinho neste Natal, revendendo essas peças maravilhosas, você pode comprar também no atacado. Tudo isso em um só lugar, com preço competitivo e lançamentos que já estão em alta na próxima estação. A Arte do Sol fica na rua Barão de Alagoas, número 32, Centro. Confira e garanta já o seu look com a exclusividade Arte do Sol. É para arrasar nesse verão. Hoje é o dia do fonoaudiólogo, como a gente já falou, e por isso não poderíamos deixar de tê-lo aqui. Bem-vindo mais uma vez, meu amigo e meu fonoaudiólogo Jeová Amorim. Obrigado, Laura. É sempre muito bom estar com você, não é? Estar no seu programa. E hoje, então, eu estou encantado, né? Porque tem muita voz e voz de qualidade. Voz, não é? E voz de qualidade, isso é muito bom, isso né? mesmo. A gente já conversou ali um pouquinho no primeiro bloco, a gente já falou sobre a importância da fonoaudiologia, né, na vida de todo mundo. E você se especializou em voz. Em voz. O que te encantou para te levar para a voz? Eu adoro sonoridades, né? Sonoridades ou distorções sonoras também. Então não é à toa que eu também trabalho com as distorções com o pessoal do rock. Então a voz para mim é encantador porque ela revela muito, ela fala muito da gente, né? A gente mente com as palavras, mas a gente não mente com a voz. Verdade. Então o ator, por mais que ele represente, que às vezes ele tem que viver um personagem que é a negação daquilo dele, mas a voz dele acaba sinalizando se ele não está tão bem naquele dia. Enfim, não é à toa. Se eu ligar para a Áurea, e aí Áurea, oi amigo, né? Se o tom cai, se eu modulo menos, então eu sei, minha amiga não tá tão legal hoje. Então a voz, o que me encanta na voz é esse poder revelador de mostrar a gente, funcionando quase como espelho. E tem as pessoas como ele, como os rapazes aqui, que usam a voz como trabalho. Sim. Né? Ele é professor. Qual é a sua profissão no dia a dia? Eu sou professor, mas... Desculpa. Eu sou professor também, mas só que eu estou atualmente parado, né? Eu saí um pouco da sala de aula e estou trabalhando em outras áreas. Mas não é com a voz. Não é com a voz. Com a voz hoje, só cantando só mesmo. Cantando. E você? Eu, na verdade, ainda sou estudante, né? Sou universitário, mas trabalho com música diariamente. Além de cantar com os meninos, eu também faço back vocal, sou músico, toco com outras bandas. Então, é um uso constante da voz, realmente, né? E quando a gente fala, né? Eu não trabalho com a voz, mas a gente fala todo dia. Sim. Né? Então, o ato de falar, que já está aí se comunicando, você já está usando, né, todo o seu... E a gente, às vezes, não sabe, né? Às vezes o Jeová posta lá no Instagram, a laringe, já fazia as pregas vocais, não sei o quê. Porque tudo, como a gente sempre fala aqui no Tudo de Bom, é de dentro para fora. Isso. E a voz não é diferente, né? Exatamente, né? Para ter uma voz de qualidade, eu preciso de ar, que vem de dentro, preciso de prega vocal em movimento. Esse som, ele é dissipado, ele é irradiado, e aí sim a gente tem o produto final, que é a voz, que cada um tem uma voz diferente do outro, né? Funciona quase como uma impressão digital, né? Que a gente chama de impressão sonora individual. Porque por mais que a gente tenha aqui, vamos dizer, 2 tenores, eles não vão ter o mesmo som de voz. De jeito nenhum. Observe, quando a gente ouve eles falando, as vozes, os tons são completamente diferentes. E o mais interessante, a gente consegue perceber em alguns, na voz falada, uma certa distorção, uma certa rouquidãozinha, um certo sopro. Porém, quando ele canta, a gente não observa isso, porque automaticamente eu mudo o ajuste. Porque o canto nada mais é do que mudanças de ajustes. Eu vou te fazer uma pergunta. Existem pessoas que são gagas Sim. quando estão falando, mas quando estão cantando não gagueja. É essa a questão do ajuste? Por conta da modulação, do ajuste sonoro. Então, por exemplo, quando eu estou falando com você, eu tenho uma modulação. Quando eu vou cantar, essa modulação ela já está pré-programada. Então, eu não vou gaguejar em algo que já está pré-programado. Se a gente vê um gago, por exemplo, e pedir para ele falar... eu não quero que ele gagueje. É só pedir para ele baixar o tom, falar mais grosso ou falar mais fino. Então, se ele começar a falar mais assim, ele não vai gaguejar. Se ele começar a falar também mais assim, ele não vai gaguejar. Por quê? Porque aquilo é distante da produção base dele. Básica dele. Entendi. É muito interessante. Vocês cantando, já sentiram assim alguma dificuldade
tudo bem que ensaia e tal, mas na hora, né? Eu tiro aqui pelo ao vivo. Às vezes eu já leio o texto antes, muita coisa que não está no texto é improviso mesmo. Eu gosto dessa parte do improviso. E às vezes você sente dificuldade, é como se pregasse uma peça em você, né? De certas palavras não sair na hora. Já aconteceu com vocês? Comigo já. É engraçado que comigo uma vez eu estava cantando em um vocal, era um vocal misto, e era o meu solo. E aí eu iniciei com a primeira frase da música, me deu um branco. E ficou todo mundo esperando eu continuar. E aí eu retomei na terceira frase, mas isso o psicológico já estava abalado, né, ali na frente de um público, e cantei a terceira frase e esqueci a quarta. Nossa. Mas aí a gente tira de letra, todo mundo riu e a gente... Acontece também da voz falhar, né? Sim. Aí a gente, se estiver cantando ao vivo numa igreja, aí a gente tem que disfarçar, não pode dar a entender para as pessoas que a voz falhou, né? A gente tem, inclusive, umas histórias bem engraçadas. Engraçado, de voz falhando ali, né? O legal de um sexteto, um consegue cobrir o outro na hora dessa falha? Sim, sim. Porque preenche bastante, né, o vocal. E aí, caso um ou outro precise de uma respirada ali no meio, aí... Pelo menos a maioria das pessoas não vão notar. Não vão notar, né? Nessa dinâmica que nós temos, que são 3 tenores e 3 barítonos, então, por exemplo, nos 3 tenores, às vezes um está fazendo uma linha mais aguda do que o outro, e aí, por algum momento, ele cansa, ou ele percebe que a voz vai falhar, e a gente já dá uma olhada e faz a troca. Entendi. Então, quem está no agudo desce. Dos 3 que estão aqui, porque vão entrar os outros 3 daqui a pouco. Os 3 aqui são tenores? Não. Como que tá aqui? Eu sou barítono. Eu sou tenor. Tenor. E eu sou baritenor, né? Ah, você eu tô no meio termo. Que ele alcança algumas regiões algumas mais regiões altas do tenor, mas tá. sou barítono. Eu, por exemplo. Então vamos fazer assim, vai alguma coisinha só você, barítono. Para quem tá em casa entender, que a gente tá falando aqui de uma forma muito técnica, sim. para quem tá em casa entender mais ou menos o som. Alguma coisa só do barítono. Vai lá, só na sua voz. Deixa eu ver então. Já vai pensando vocês aí. Ô pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. É um barítono com uma... Sérgio Lopes, né? Não, esse é Grupo Logos. Grupo Logos. Que a gente vai, inclusive, cantar daqui a pouco. 1980. Você, vai lá na sua voz. Alguma coisa rapidinho. Somente Deus é quem pode entender. E você que é a divisão das duas, é a mistura das duas, então... Somente Deus tem a fórmula da vida, é a única saída, nele eu posso descansar. Eita, arrepia, né, João? Oh, fantástico, fantástico. É bom demais. Deu para você em casa perceber a diferença das vozes, né? Eu não vou cantar porque eu não gosto de humilhar os meninos, entendeu? Porque eu sou um primeiro soprano de um jeito, assim, de uma desafinação que você não entende. Mas essa é a diferença da voz. E quando junta tudo isso, fica o sexteto harmonioso, né? E tem essa delicadeza, como vocês falaram, né? De vocês sentirem quando um não está conseguindo ir lá, você conseguir cobrir, né? Isso aí. Essa divisão tá certinha já? Certíssima, né? A gente vê, por exemplo, um barítono um pouquinho mais baixo, indo para regiões mais baixas, a gente tem ele lá em tenor, né? E a gente tem ele com uma voz mais barítono subindo mais para tenor. Fantástico, fantástico. Fantástico, né? Agora, por exemplo, dentro da região feminina, né? Tem o primeiro soprano e o segundo soprano. Nos meninos também tem isso no tenor? Tem, essa primeiro e divisão segundo tenores. tenor. Tem também, né? Aquele que vai bem na alta aguda, aquele que fica... tem que saber cantar, né? Amiga. Não é pra qualquer um, não, né? Chegar e fazer ao verdade. vivo. Tá, então a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai realmente ouvir todo mundo, os outros rapazes vão entrar aqui. Tá gostando tudo de bom? Hoje realmente, como o Jeová gosta de falar, ele tá bem Tudo de bom. e sonoro. Então não sai daí que a gente volta já já.